Sobre isso, a gente conversa agora com a Karina Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais e assessora acadêmica no Instituto Brasil e Israel. Karina, boa tarde, muito bem-vinda. É claro que eu quero te ouvir de início como as recentes declarações do presidente Lula têm soado na comunidade israelense. Bom dia, obrigada pelo convite, boa tarde, na verdade, obrigada pelo convite. Então, primeiramente, nós temos que entender qual é o posicionamento do Brasil. O Brasil sempre se colocou, sim, a favor da paz, na defesa de dois estados para dois povos, e no começo do conflito atual entre Israel e Hamas, na faixa de Gaza, teve uma posição muito acertada. Apesar de não considerar o Hamas um grupo terrorista, chamou de terrorista os atos realizados pelo Hamas e também colocou a possibilidade de Israel se defender e se colocou como um possível mediador, principalmente no período em que o Brasil esteve à frente da presidência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nesse sentido, o Brasil sempre reforçou essa posição possível de um negociador do conflito, mas essa posição é colocada em xeque quando falas, como esta última que pudemos assistir agora do presidente Lula, são feitas, porque é esperado de um mediador a neutralidade. Quando falas como essas são colocadas, comparando a ação de um Estado, que é o Estado de Israel, com um grupo como o Hamas, que é um grupo, podemos dizer, político, que realiza atos de terrorismo, isso prejudica a posição do Brasil enquanto mediador. Então, a posição geral que podemos esperar, principalmente do governo israelense, é de que o Brasil não seria um país neutro para ser um mediador. Então, é preciso entender qual é o objetivo da política externa brasileira, qual é o objetivo da chancelaria brasileira neste momento. É o Brasil enquanto protagonista de uma mediação ou não, hein? O Brasil sim se posicionando, e é óbvio que o presidente Lula tem total liberdade para expressar as suas ideias, mas é importante entendermos esse posicionamento, o que o Brasil almeja neste contexto, ser mediador ou não. Muito bem, o Yuri Pita, nosso analista de política, já aparece aqui na tela, vai fazer a próxima pergunta. Obrigado, Luciana. Boa tarde, Karina. Obrigado por estar conosco. Queria te ouvir um pouco de uma preocupação que tem sido recorrente depois do início da guerra, que é em relação ao antissemitismo, assim como em relação à islamofobia. A gente trouxe aqui informações do quanto havia crescido o antissemitismo aqui no Brasil, a exemplo do que tem ocorrido no mundo, mas queria te ouvir o quanto essas declarações criticando a forma como Israel tem revidado ao ataque do Hamas de 7 de outubro pode ser um estopim para o aumento do antissemitismo e como separar a crítica ao atual governo de Benjamin Netanyahu em Israel de uma manifestação preconceituosa, criminosa contra os judeus de forma generalizada. Obrigada pela pergunta. Eu acredito que falas como essa podem sim incitar o antissemitismo, como já vemos um aumento no Brasil. Isso porque, da mesma forma que é muito importante a separação do Hamas da causa palestina e do povo palestino, que não tem relação com o terrorismo, isso é muito importante, exatamente para não exacerbar a islamofobia, que infelizmente também é um fenômeno crescente ao redor do mundo, é importante separar a ação de Israel, que é do governo israelense, que é o governo de Benjamin Netanyahu, dos israelenses como um todo e mais ainda dos judeus. O Brasil tem uma comunidade judaica expressiva comparativamente a outros países e os judeus brasileiros não têm relação com o governo de Israel e muitas vezes nem são israelenses. Então é importante haver essa separação. Então, quando o presidente Lula, inclusive no final da sua fala, diz que os palestinos merecem o seu Estado e que no futuro espera que eles tenham o seu Estado assim como os judeus tiveram, isso traz uma confusão para as pessoas que não têm o devido conhecimento do que é o Estado de Israel e que nem todos os judeus são israelenses. Aliás, a maior parte dos judeus brasileiros não tem qualquer tipo de documento israelense, são apenas cidadãos brasileiros. Então, isso é muito importante, fazer essa diferenciação, a diferenciação que é necessária no caso do Hamas com os palestinos e muçulmanos em geral,
e do terrorismo com o islamismo. Obviamente, o terrorismo ele não é ligado diretamente ao islamismo, é importante fazer essa diferenciação, e também é importante fazer a diferenciação das ações do governo de Israel, que podem sim ser criticadas, devem ser criticadas, mas que não tem relação à população total de Israel, muito menos dos judeus ao redor do mundo e no Brasil. Ô, Karina, eu vou continuar nessa toada aí, porque essa fala é muito importante. Eu e Yuri, que estamos aqui na tela, a gente tem batido nessa tecla desde o início da guerra sobre o aumento do antissemitismo e da islamofobia. O Yuri já trouxe aqui alguns números, ele falou sobre o aspecto político agora, mas ele mesmo já trouxe alguns números de crescimento da própria comunidade judaica, de crescimento do antissemitismo aqui no Brasil. Já traremos uma reportagem falando sobre neonazistas aqui no Brasil, e eu queria entender o que a comunidade está fazendo, o que é possível nesse momento para o combate do antissemitismo dentro da sociedade brasileira. O Instituto Brasil-Israel, uma instituição à qual eu também sou ligada, realizou recentemente o lançamento de um guia sobre o antissemitismo. Né? A crença que nós no Instituto temos é que as pessoas elas não são naturalmente antissemitas. A questão é uma falta de informação, que elas não sabem o que é o antissemitismo e por muitas vezes acabam repetindo um discurso que é antissemita por desconhecimento. Então eu acho que o ponto mais importante é a informação. Então essa diferenciação importante, inclusive, que figuras públicas e políticas, como o próprio presidente Lula, façam essa diferenciação por conta da aderência que elas têm com o público no Brasil. E, é claro, a educação sobre falas que são destinadas a judeus, né, e culpando judeus sobre o que está acontecendo na guerra, sendo que eles não têm essa responsabilidade, né, ou até frases comuns que nós já conhecemos sobre uma dominação mundial judaica, um complô judaico, que são frases antissemitas já conhecidas tradicionalmente há centenas de anos. Então, é importante a educação das pessoas nesse sentido, que haja uma consideração sobre essa separação entre judeus e Israel, entre os israelenses também e o governo de Israel, que são coisas diferentes, e há essa preocupação, então, da comunidade judaica brasileira nessa educação, e é óbvio, né, também reforçando a segurança de instituições judaicas que correm o risco, né, de possíveis ataques, como vimos recentemente, indicações vindo da Polícia Federal e outras investigações sendo feitas acerca de ataques mais violentos contra a comunidade judaica e instituições judaicas no Brasil. Yuri? Karina, do ponto de vista prático, é esse tom mais duro que o presidente Lula tem adotado nesta última semana, e isso aconteceu, como a gente já destacou aqui no nosso noticiário, depois que aquele primeiro grupo de brasileiros que estavam no território de Gaza, na faixa de Gaza, conseguiram deixar aquele território em direção ao Egito e já estão agora em solo brasileiro, inclusive desembarcaram uma parte deles aqui em São Paulo. O quanto essas declarações, na sua avaliação, afetam as relações diplomáticas entre Brasil e Israel e podem prejudicar as negociações, por exemplo, para a liberação de outro grupo de brasileiros, cerca de 40 pessoas, que querem também essa mesma autorização para deixarem Gaza e voltarem ao Brasil? Este ponto acho que prejudica as relações entre Brasil e Israel no quesito dessa busca de protagonismo do Brasil em ser um mediador. Já não era entendido por Israel que o Brasil seria um ator neutro para fazer parte de um grupo de países mediadores do conflito. Agora, então, qualquer possibilidade, acredito que seja remota, da inclusão do Brasil neste cenário de mediador. Então, é importante, acho que isso é o que mais afeta as relações entre os dois países no momento. No quesito da liberação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, essa é uma decisão que é importante ressaltar que ela não é feita somente por Israel. Há uma conjunção de atores que decidem a saída de civis de Gaza e quem vai sair, qual é a ordem que vai sair. Então, é decidido por Israel conjuntamente com o Egito, uma vez que a saída é pela fronteira com o Egito. Além disso, há também a participação do Hamas e de 2 atores internacionais extra-região, que é o caso dos Estados Unidos e do Catar. Então, é uma conjunção de atores que participam dessa tomada de decisão, algo que vem sendo divulgado também em conjunção com o governo brasileiro, como se fosse uma decisão exclusiva de Israel. Então, esse
isso é muito prejudicial nas relações Brasil e Israel neste contexto. Então, é prejudicial também essa postura mais dura do presidente Lula, também vem em conjunção com essa união da polarização do conflito com a polarização da política brasileira, o que é muito prejudicial para a posição do Brasil no exterior e o tratamento que o conflito recebe internamente pelos cidadãos brasileiros, né? Então há uma confusão entre a política doméstica do Brasil e a política internacional e agora a guerra entre Israel e Hamas. Isso é muito prejudicial e pode sim piorar as relações entre Brasil e Israel. Muito bem, perfeito. Eu te agradeço demais, Karina Calandrin, que é doutora em Relações Internacionais e assessora acadêmica no Instituto Brasil-Israel, por ter nos dado tanta luz, jogado tanta luz sobre temas espinhosos para a gente, mas necessários de serem ditos aqui no Brasil. Eu agradeço também Yuri Pita por participar dessa entrevista.